Já tem pergunta. Se existir algum tipo de padrão, Luiz, que tu quer saber antes? Acho que ele tá só prestando mesmo. Agora que eu entendi. Eu não sei se tu vai falar sobre isso, Matheus, se existir alguma padronização antes das próprias plataformas. Eu acho que não, né? Não, tinha umas tentativas antes já, mas ainda foi bem assim no começo, né? Isso aí. Tá bom. Oi, Então, irmão, pessoal, vamos começar a apresentação, né, pessoal? Assim, contextualizando para vocês, né? O Matheus, ele é graduado, né, pelo curso de Sistemas e Mídias Digitais, que vocês estão almejando aí também se graduar. O Matheus foi meu colega, né, lá na UFC, foi professor substituto. 2 anos foi, Matheus? Foi, né? Foi, 2 anos. E ele deu azar agora de ser meu orientando de pós-graduação, então está fazendo mestrado lá na computação, né, no mestrado de doutorado em ciência da computação. Ele é orientando meu, né, sou o orientador principal e ele é co-orientado pela professora Ticiane, né. O Matheus, a ideia do trabalho dele é estudar um pouco sobre daltonismo em jogos casuais, né. Então, por exemplo, a gente ainda está definindo exatamente qual será a intervenção da pesquisa dele, mas atualmente o que ele já fez foi comparar o uso de simuladores de daltonismo no processo de design de um jogo casual, né? Ele escreveu um artigo, se tudo der certo vai ser aceito, né, Matheus? Vamos saber disso em breve. E lá no MDCC, pessoal, tem uma cadeira que todo aluno tem que fazer, que é um estágio da docência, onde o aluno tem que ou participar de um processo de elaboração de uma disciplina, das tarefas, das atividades, ministrar alguma aula. Como o Matheus já tem essa experiência, né, de 2 anos, o pedido que eu fiz para ele foi que ele trouxesse uma palestra de algum tema. A gente até pensou em acessibilidade, né, que é o que ele está estudando, mas como já tinha uma aula boa de acessibilidade, razoável, né, ali, vocês já até tiveram a oportunidade de fazer e responder a tarefa e agora estão fazendo o aplicativo, eu preferi que o Matheus falasse de um tema que eu não conheço e que eu acho que é importante, embora a cadeira não é de interfaces móveis, né? Existe uma cadeira no SMD, eu não sei se está sendo... Você chegou a dar essa cadeira, Matheus? Não, era a Ticiane e o Paulo que davam na minha época, tá, Gig, né? Que seria de design de interfaces para dispositivos móveis, né? Isso. E que é importante, mas eu trouxe o Matheus para ele falar sobre material design para vocês. Então era isso, Matheus. Passa a palavra para você. O palco é seu. De braço. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Algumas pessoas aqui já falaram aí no chat, foram meus alunos lá em DIG, quando eu era professor aí do SMD. Uma loucura, faz muito tempo. Sei nem mais como é que faz isso de dar aula, mas vamos aqui voltar. Como o professor Whindersson já falou, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre o Material Design nessa aula. E eu tentei deixar ele de uma forma, essa discussão que a gente vai ter aqui, de uma forma mais abrangente possível, de forma que a gente possa não ficar preso só ao material design em si, mas aprender o que ele trouxe e as perspectivas que ele traz para vocês conseguirem incorporar isso nas interfaces de vocês, mesmo se, sei lá, daqui a um ano a Google der a doida e disser a gente odeia o material design, fizemos esse outro negócio aqui e pronto. Então, mudou tudo, mas as coisas que ele traz de discussão, de ensinamento, de perspectiva, de design mesmo, são muito interessantes. Eu acho que pode acrescentar mesmo se vocês quiserem, não, vou fazer a minha interface aqui do meu aplicativo completamente do zero,
não vou usar os padrões do Material Design, mas o que ele mostra, né, os estudos que a Google fez e todas as definições que eles fizeram para montar esse produto deles, né, é muito interessante para qualquer tipo de interface que vocês forem fazer. Então, o Material Design, né, todo mundo já ouviu falar, né? Tem alguém que tá tipo assim, meu Deus, o que é Material Design? Acho meio impossível vocês estando fazendo SMD aí há um tempinho já, com certeza já ouviram falar desse produto da Google. Mas antes da gente entrar de fato nas coisas do Material Design mesmo, eu queria falar um pouquinho sobre o que ele é. E o Material Design, ele é um sistema de design, né? Então, como as palavras, as buzzwords do momento, né? Os design systems, porque qualquer coisa nessa parte, assim, essa área da computação e da UX e não sei o que o povo bota em inglês para poder ficar mais chique. Mas, de forma bem simples, um sistema de design, ele é um conjunto de normas para gerenciar o design em larga escala. Então, ele já é feito para quando você realmente tem um produto muito grande, ou então uma série de produtos, ou uma empresa muito grande, reduzindo a redundância, enquanto cria consistência visual e uma linguagem compartilhada entre diferentes páginas e canais. Essa definição é do Nielsen Norman Group. Eles têm esse post que tem embaixo nas referências. Quem tiver interesse depois, vale a pena dar uma lida nesse post, porque ele é bem interessante. E ele detalha bastante todas as coisas que tem aí sobre os sistemas de design. E aí, o que é interessante dos sistemas de design é que eles vão auxiliar os designers e desenvolvedores. Então, por mais que a gente esteja falando muito de design agora, os sistemas de design eles são muito importantes para quem é programador, para quem é desenvolvedor. Por isso que eu acho que é um conhecimento tão relevante, mesmo sendo uma cadeira de programação mobile, né? Ele auxilia, então, os designers e desenvolvedores na criação de interfaces através de padrões e componentes reutilizáveis. Então, indo assim bem para a questão da engenharia de software mesmo, que está sempre buscando essa possibilidade de reutilizar código, de reutilizar componentes. O sistema de design vai muito nessa perspectiva, né? Uma vez que você tem todos esses componentes prontos, você pode reaproveitar muita coisa para fazer uma nova interface, e isso vem com várias coisas positivas, como, por exemplo, a questão da consistência visual e dessa facilidade de comunicação. Então, por que existem, né, sistemas de design? Vamos aqui, então, pensar vocês aí, desenvolvedores, sozinhos, assim, no escuro do seu quarto, programando o seu aplicativo, né? Teve uma ideia, assim, maravilhosa, e aí você vai lá, vou desenvolver esse negócio aqui sozinho. E aí você é a pessoa que tem controle sobre tudo, né? Você é a pessoa que faz a interface, você é a pessoa que cria as classes, organiza o código, e tudo ali está na sua mão. Então, você tem controle sobre a consistência, sobre as ideias, sobre tudo que vai ser adicionado, que vai ser retirado, como que funcionam as metáforas da interface. Tudo está na sua mão. Isso é bom porque, de uma certa forma, vai ficar consistente com o que você está pensando. Se essa consistência é boa ou ruim, se a interface vai prestar ou não, aí já é uma outra discussão. Mas você tem o controle sobre isso. Mas vamos dizer que o seu aplicativo começou a crescer e aí você já não estava mais dando conta de tudo que você tinha que fazer, da quantidade de usuário que você tinha. E aí você decidiu, então, contratar uma equipe. E agora você já não vai ser a única pessoa que vai ter o controle daquela aplicação. Mesmo que você fique como um coordenador, uma pessoa que está ali vendo o que todo mundo está fazendo,
cada um vai ter meio que a sua interpretação, suas ideias, e muita coisa vai fugir do seu controle. E aí imagina como isso fica potencializado se a sua ideia der muito certo mesmo. E aí, em vez de ter um produto, as pessoas começam a usar muito o seu produto, tá todo mundo usando lá o seu Instagram, o novo Instagram, né, que tá precisando, ninguém aguenta mais esse algoritmo. E você começa a criar outros produtos, você vira uma empresa enorme, e aí você tem uma equipe com centenas de pessoas, você tem uma série de produtos, como que você consegue coordenar, né, o design dessas aplicações de uma forma que fique tudo coerente, que tudo faça sentido. Que um use uma metáfora e o outro use metáforas que façam sentido com essa primeira, né? E aí que entra os sistemas de design. Quando a gente começa a aumentar essa complexidade, é o que a gente chama de aumentar a entropia do design, né? Essa metáfora física que a gente vai usar muito aqui, tanto para o material design, quanto para umas coisas aqui na apresentação. Mas quanto mais entropia, né? Quanto mais pessoas tem ali mexendo naquele sistema, quanto maior é o sistema, quanto mais coisas influenciam dentro dessa interface, mais mudanças vão ter, mais funcionalidades ela tem, mas existe a necessidade de um design sistematizado que tenha tudo lá arrumadinho para você, para todos os designers serem consistentes e fazerem um bom trabalho. Então, o que a gente pode fazer quando a gente tem essa bagunça, entre aspas, né, essa grande quantidade de coisa, para facilitar o trabalho, né? A gente tem que simplificar. Então, o que é uma alternativa para a gente fazer essa simplificação? Uma boa metáfora para isso seria as pecinhas de Lego, né? Então, vamos dizer que cada pecinha de Lego dessa é um componente da interface. Essa pecinha azul é um botão, essa pecinha amarela é um checkbox, essa pecinha verde é uma imagem. E aí, com todas essas pecinhas na mão, eu consigo juntar um botão, a pecinha azul, com a imagem pecinha verde e criar um componente um pouco maior. Eu consigo juntar um botão com um checkbox e um texto, que seria a pecinha branca, e construir uma peça, um bloquinho um pouco maior também. E depois eu posso pegar esse primeiro bloquinho maior que eu peguei, juntar com outro bloquinho maior e criar a minha construção, o meu castelinho, né? Então, eu consigo ir criando com esses pequenos elementos, com cada uma das pecinhas menores, eu vou criando as peças maiores que eu preciso, e com essas peças maiores eu vou criando uma coisa maior ainda, né? Então, é sempre juntando pedacinhos para poder criar pedaços maiores e ir construindo a interface no final. Isso é o que a gente chama, muitas pessoas chamam na academia de Atomic Design, que é basicamente isso que eu estava falando agora, né? A gente começa com os átomos, que seriam esses componentes muito primordiais, né? Seria a coisa mais pontual. É esse ícone, é essa imagem, é esse botão, etc. Você junta esses componentes em moléculas, que seria aqui nesse caso desse exemplo, a barra lá de cima, né? Essa parte de propriedades, que já tem algumas coisas dentro. Ou então o cardzinho com o perfil da pessoa. Depois disso, você vai junta em organismos, já seria mais uma evolução. Então, você tem a barra de cima que junta tanto o menu superior quanto os breadcrumbs aqui, e aí você vai juntar a imagem com a parte das propriedades, e etc. E aí você passa para os templates, e depois você passa para as páginas, que seria o final ali do processo de design aqui nesse caso, desse aplicativo aqui, né? E aí, esse design atômico, ele meio que evolui para o que a gente chama de
sistemas de design. Por que que ainda é mais complexo que isso, né? Porque um sistema de design, normalmente, ele é composto por essas três coisas aí, né? Esses três blocos. Primeiro, a gente tem sempre um guia de estilo no sistema de design, e essa vai ser a parte da documentação do sistema que vai falar para você sobre as metáforas que ele usa, sobre a identidade visual da empresa, sobre ou do aplicativo, ou etc. Sobre o tom de voz, né? Como aquele sistema se refere às pessoas, como que ele trata os usuários. Então, são essas coisas mais abstratas que tratam do estilo desse sistema de design, né? Para que ele serve, para quem que ele é destinado, para que tipo de coisa que você deve usar ele. Depois a gente vai passar para a biblioteca de componentes, que seria um pouco aqueles átomos, né, que eu falei do Atomic Design, que vai ser todos esses componentes que você tem para todas as pecinhas de Lego que você tem para juntar e formar a sua interface. E depois a gente tem a biblioteca de padrões, que seria uma versão intermediária aí desses componentes, porque a ideia é que a biblioteca de padrões ela vai falar um pouco sobre como que os componentes se relacionam, né? Então, eu tenho esse componente que é um botão, mas na biblioteca de padrões eu posso já detalhar um pouco como que é uma barra superior. Já é uma coisa um pouco mais estruturada, não é um componente só, mas tem todo esse detalhamento. Para que esse tipo de estrutura serve, como que ela deve ser usada, qual é o espaçamento perfeito que tem que funcionar ali, que tipo de cor você deve usar, tem sombra, não tem sombra, etc. Então, a partir disso, o que vai ter dentro dessas coisas é completamente arbitrário, assim, no sentido de que vai depender de cada caso para a funcionalidade de cada sistema. Então, você pode ter botões, inputs, cores, calendário, containers, tipografia, gráficos, mas vamos dizer que o seu aplicativo não tem nada a ver com tabela, nunca vai usar uma tabela na vida. Então, não necessariamente vai ter essa previsão de ter uma tabela lá, dentro do seu sistema. É sempre muito adaptado às necessidades do usuário, que é o usuário-alvo daquele sistema, e às necessidades das aplicações que vão ser desenvolvidas a partir dele. Então, por isso que tem muito estudo por trás do desenvolvimento de um sistema de design, principalmente um sistema de design como o Material Design, que é assim muito grande, né? Então, quando você vai lá baixar os kits de algum sistema de design, você vai provavelmente achar coisas desse tipo aqui, em que você vai ter muitas variações de cada um dos elementos, vai ter várias coisas que você pode usar e ir puxando para a sua interface. E muitas vezes, não sei se todos, mas os melhores sistemas de design, assim, os mais completos, eles vão ter também esses tipos de elementos, de componentes, também já pré-feitos para as pessoas que vão desenvolver o sistema também. Então, muitas vezes eu não preciso pegar esse balãozinho aqui e ir lá ajeitando cada canto arredondado, fazendo essa pontinha e tal, com o código, porque já vai ter coisas pré-feitas. Porque todo o objetivo é justamente fazer com que o design seja mais rápido, mais fácil de criar uma tela nova sem precisar pensar em todos os detalhes, porque já tem muita coisa pensada. E aqui seria mais ou menos um exemplo de uma biblioteca daquela não é de componente, eu esqueci o nome. A de padrões. Pronto. Que aí é que a gente já vai ter, ó, coisas mais detalhadas de como juntar esses componentes, né? Então, no caso dessa aqui, ele está descrevendo o topo de uma página, né? O cabeçalho de uma página. E aí,
nela ele vai explicar. Primeiro tem o breadcrumb, depois tem o título. Ele precisa ficar desse jeito. Esse componente precisa estar aqui, não precisa, etc. Então, essa fase aí, depois dos componentes básicos, né? Isso, Ulisses, alguns desses componentes, desses parâmetros, eles variam de acordo com o contexto. Dentro de uma mesma interface, você consegue ter necessidades diferentes em momentos diferentes. É sempre bom lembrar da questão da consistência dentro da interface mesmo, né? Porque mesmo que por exemplo, o Material Design, a gente vai falar um pouco mais na frente, ele tem muitas definições, ele tem muita... Vocês vão ver que é muito detalhado, não sei quem já olhou as coisas do Material Design assim, com calma, é muito detalhado, mas ele também dá muita abertura para a liberdade do designer mesmo, para criar muita coisa diferente. Ele não é assim fechadinho, sempre vai ter que parecer do mesmo jeito. E aí, por isso, quando tem toda essa liberdade, né, a liberdade também é um fardo, né, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, tem que ter muita responsabilidade, porque se você Grandes começa a poderes, grandes variar... responsabilidades, né, Marco? Exatamente. Se você começa a variar ali dentro da sua interface, mesmo que você esteja dentro das coisas que são permitidas pelo sistema, você pode começar a bagunçar tudo. Mas vou discutir isso um pouquinho mais na frente. Pronto, então, as vantagens, né, de usar um sistema de design. Por que que você desenvolvedor, que está desenvolvendo ali o seu aplicativo e não tem nada a ver com a Google, mas está fazendo uma coisa para o Android, por que que você usaria um sistema de design e não pensaria assim, vou fazer desse jeito aqui, da interface do jeito que eu quiser? Primeiro que o processo é para se tornar muito mais rápido e escalável, né? No sentido de que você já tem muita coisa pré-pronta e você pode ir encaixando e dando a personalidade do seu aplicativo através daqueles componentes que você já tem. Isso também é uma outra coisa legal, porque os designers tendem a focar nos problemas mais complexos. Então, em vez de eu ficar pensando muito tempo aqui testando um monte de coisa de qual o formato perfeito para o meu botão, ou então qual o jeito que eu vou fazer essa imagem aparecer quando eu clicar nela, e que é uma coisa assim muito básica. Ou então, qual vai ser o formato da minha tela de diálogo que vai aparecer lá quando aparecer um erro no meu aplicativo. Isso são todas coisas muito, muito triviais, que são importantes, não pode fazer mal feito, mas que não são problemas realmente relevantes para o funcionamento do seu aplicativo, né? Para o core do aplicativo. O meu aplicativo é de vender roupa. E aí eu estou preocupado com como o erro vai aparecer na tela. Não é necessário, isso não tem muito a ver com a função de vender roupa, né? Tem a ver com coisas por baixo do sistema, coisas básicas de usabilidade e de experiência do usuário. Então, quando você usa o sistema de design, você tira essas coisas da frente, ou pelo menos deixa elas bem mais simples, e você consegue ter mais tempo e mais disposição para focar nesses problemas mais complexos. Uma outra vantagem legal é essa linguagem unificada que ele acaba criando, né? Então, se você está trabalhando designers e programadores, que é toda a discussão do SMD, né? Mas quando você usa o mesmo sistema de design que foi pensado para lidar tanto com o lado do design quanto com o lado do desenvolvimento em si, você acaba criando esses códigos que são facilmente entendidos pelos dois lados. Então, sei lá, se a gente está trabalhando no Material Design e eu falo do Float Action Button, que é aquele botãozinho flutuante que sempre fica nos cantos dos aplicativos, ele tanto ele tanto tem esse nome para mim, que sou designer e estudei o Material Design, como ele também vai ter esse nome para o cara que está fazendo o código e estudou Material Design. Então, ele meio que unifica essas expectativas, essa linguagem.
Ele também ajuda, como eu já venho falando, né? Na consistência entre produtos, entre páginas e até entre plataformas, né? Então, o Material Design em específico, ele é bem pensado para ser multiplataforma e ser adaptável. Então, você faz uma coisa para o computador, ele vai ser bem parecido no celular, etc. E ele também é uma ótima ferramenta educacional, no sentido de ele pode ajudar pessoas menos experientes na equipe a, a aprender e conseguir desenvolver coisas mais rapidamente para um produto, como ele também pode ser útil para desenvolvedores que não têm muita experiência com design e querem construir uma interface que seja minimamente acessível ali, minimamente usável. E aí ele pode usar esses padrões que já vem muita coisa pronta e é uma ferramenta assim de entrada para coisas mais pesadas, como estudar design mesmo depois. Mas aí tem essa fala interessante, né? Que, que é desse cara, o Nathan Curtis. Também tem esse arroba dele, do Medium. Também quem tiver interesse nessas coisas de sistemas de design, etc., também vale a pena procurar ele no Medium, que ele fala bastante sobre isso. Tem muitos textos dele lá sobre isso. E aí, essa citação dele eu achei legal, que ele fala que o Design System, ele não é um projeto, ele não é uma coisa que você faz, assim, levianamente, eu vou criar um aplicativo, vou criar aqui um sistema de design bem rapidinho aqui para ele, entendeu? Ele costuma ser ele é um produto, né, criado por uma empresa para servir a outros produtos, ou dessa empresa, ou de outras empresas também. Então, criar um design system é difícil, é trabalhoso. Então, você quer criar se prepare, porque exige muita pesquisa e muito teste para você fazer um que preste, né? Porque senão você pode fazer de qualquer jeito. Dá muito trabalho, vou depois mostrar a documentação do Material Design, vocês vão ver como é muito, muito detalhado e muito bem feita a documentação. Então, dá muito trabalho. Eu tenho arrepio só de pensar da pessoa que trabalhou para fazer toda aquela documentação. E ele é um trabalho constante, né? Ele precisa evoluir junto com os outros produtos que são oferecidos pela empresa. Então, o Material Design que a gente tem hoje, ele é bem diferente do que foi lançado lá em 2014. Porque lá ele tinha as bases, né? Ele tinha as coisas que se mantêm até hoje, mas ele foi evoluindo aí com o tempo, né? Já fazem, assim, vários anos, e vocês sabem que essa coisa de UX design e design em si, tem muitas tendências, muitas coisas acontecendo, muitas descobertas, estudos, etc. Então, em 5 anos, é um campo completamente diferente. Então, ele realmente vem se atualizando com isso. Professor Winson, pode falar. A minha pergunta era exatamente sobre isso, né? De você ter dificuldades para evoluir se você fica muito amarrado ao sistema, né? Se o sistema não evolui, e porque, como você falou, tava pensando aqui numa discussão que eu tive hoje num projeto, assim, que muitas vezes as escolhas de tecnologia já marcam que um sistema é legado, né? E no design isso ainda é mais claro, porque muda muito, né? Assim, se você, tu mesmo estava reclamando aí do Instagram, né? Se você tem um usuário que quer a mudança, porque associa a mudança à modernidade, né? Sim. Então, se você fica lá com aquela mesma cara do sistema, e aí eu ia te perguntar se tu vai falar, por exemplo, se tu chegou a ler, como é que é esse processo deles de atualização, né? A demanda vem de onde? Tu conseguiu descobrir alguma coisa sobre isso quando estava estudando sobre parte de design? Quem é que mantém, né, o sistema? Assim, quem mantém o sistema é a Google mesmo, né? Eles têm um braço da Google que é... A Google investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né, no geral. E, como eu disse antes, né, esses sistemas de design, tipo o Material Design, ou então o próprio sistema de design da Apple,
do Windows, todos eles são um produto, né? Enquanto eles estão lá desenvolvendo atualizações para o, sei lá, para o Gmail, também tem uma equipe que está sempre trabalhando no Material Design. Aí, assim, coisas muito internas de onde vem essas demandas, eu não consegui achar, assim, muito específico isso. Mas eu sei que é um processo que vai evoluindo sempre, entendeu? Tem sempre gente pesquisando com isso. Eles têm um tipo uma empresa separada, não sei, é porque tem como se fossem uns braços, assim, da Google, que ela é focada justamente nessa parte de pesquisa e inovação mesmo. E aí o próprio Material Design, ele surgiu de um projeto dessa parte ali do Google, né? Que eles estavam desenvolvendo um monte de coisa lá e aí evoluiu para o Material Design. Então eu acho que talvez seja mais uma questão de prospecção mesmo, assim. Eles ficam pesquisando coisas e vendo o que pode ser incorporado ou não. Mas do lançamento do Material Design para cá, as evoluções foram muito, muito sutis, sabe? Só de melhorar, a gente vai melhorar aqui a documentação sobre acessibilidade. Ou então a gente desenvolveu essa coisa nova aqui, tem essa nova perspectiva que é muito comum nos aplicativos e o nosso sistema não está cobrindo, então vamos colocar isso aqui. Não teve nada assim, tipo, vamos deixar de ser flat design e virar uma outra coisa. Entendeu? Nada assim muito escandaloso ainda, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente. Ulisses. Dá para me ouvir? Dá para ouvir, tá meio baixo, mas dá. Não, eu ia perguntar então se, no caso de jogos, né? Se então, para cada jogo é como se a empresa tivesse que criar um sistema de design. Pensando assim na parte da interface, nessas coisas. Então, como eu disse, um pouco. Acho que eu disse lá no começo, normalmente esses sistemas de design, por definição, eles são feitos para coisas que você precisa que tem uma escala muito grande, né? Então ele faz sentido, por exemplo, para a Google, que tem 1 milhão de produtos e tem 1 milhão de desenvolvedores pelo mundo fazendo produtos para o sistema dela, que é o Android, né? Então, quando você pensa num jogo específico, e ainda mais nesse contexto de jogos, né, que a interface ela é sempre muito específica para aquele jogo, né, muito tematizada, etc. É muito difícil você ter uma empresa que vai criar especificamente um sistema de design muito complexo para um jogo só. Até porque é possível que no próximo jogo que ela for fazer, ela não vai poder usar o mesmo sistema, porque a ideia do jogo, a ideia da interface vai ser completamente diferente. Então, eu nunca vi um sistema de design assim que seja bem focado para jogos. Agora, por exemplo, no o Material Design, como tem muitos jogos que funcionam dentro do Android, muitos jogos vão usar princípios, né, do Material Design, ou então até componentes do Material Design, para criar suas interfaces, mas normalmente vão ser, pelo menos assim, das coisas que eu vi, são coisas mais pontuais, ou então são aqueles jogos que são menos temáticos, né? Então vamos lá, sei lá, vai ser um jogo de paciência, não sei, uma coisa um pouco mais simples. Aí eles vão, às vezes, Quiz. Como é? Um quiz. Um quiz, olha Quiz só. é jogo, né? Então, mas é interessante, né? Jogos abstratos também pode ser legal, né? Usar essa ideia mais minimalista e tal. Mas de uma certa forma, é que nem eu tinha dito mais no começo, né? Que eu acho que as coisas que o Material Design traz, e os outros sistemas de design também, né? Como metáfora, como metodologia e tal, ajuda na criação desses jogos. Mas eu acho difícil que uma empresa queira ter todo esse esforço de criar um sistema específico para um jogo específico, entendeu? Acho que é muito esforço para isso. É melhor ela só realmente desenvolver uma boa interface e
prestar atenção dentro daquela interface como que pode ser as melhores aplicações. Então, finalmente, a gente chega no dito cujo Material Design, né? De onde que ele surgiu, né? Então, de novo, naquela ideia lá do começo, né? A gente tem a Google, que é uma empresa muito grande, hoje em dia, né? E dentro dela, só dentro dela, ela já tem diversos e diversos produtos que ela precisava padronizar, de uma certa forma. Além disso, ela também tem o Android, né? Que tira das mãos dela ainda mais esse controle. Não tem nem como ela estar ali atrás dos funcionários ali, dizendo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Porque são pessoas de fora que fazem isso, né? Então, aqui é o caso, assim, mais extremo, que realmente é muito necessário ter um sistema de design desse. Então, antes de ter esses sistemas de design, né, o que a gente tinha era apenas o caos, né? Cada pessoa, cada desenvolvedor fazia do jeito que queria a aplicação. Os próprios aplicativos da Google eram despadronizados entre si, não tinha muita consistência. E o que a gente tinha era, dentro do Android, alguns temas, algumas coisas que meio que iam guiando ali os desenvolvedores e coisas que eles podiam utilizar como uns padrões ali, mas sempre era muito voltado só para o visual, né? Ele não tinha muito essa perspectiva de experiência do usuário, pensar como é que funcionava as coisas. Não, era sempre, tem esse tema escuro aqui, esse tema claro, e etc. Até que, tipo, em 2011, teve esse Holo, né, que é um dos temas que foi lançado na época, e meio que virou uma linguagem que era muito utilizada. Inclusive, tem nesse post do Adam Powell, que está linkado aqui embaixo, ele é desenvolvedor da Google, né, na época, e eles incentivavam, né, o uso desse tema Holo meio que como um tipo de padronização, né? Então, aqui do lado, a gente vê como que era mais ou menos a carinha dele naquela época. Mas, de novo, ele ajudava na padronização e na consistência ali entre os aplicativos, mas ele ainda era muito primitivo. Ele não tinha a documentação que tem o Material Design, ele não tinha essa preocupação com a pesquisa e com a experiência do usuário. E aí, como eu estava falando antes, surgiu, então, né, essa pesquisa ali por trás da Google, que era chamada de Quantum Paper, que é o nome original, né, o codinome que tinha do Material Design. Até pouco tempo antes de lançarem o Material Design, as pessoas achavam que ele ia se chamar Quantum Paper. E ele era um projeto desenvolvido lá dentro da Google para unificar os aplicativos da empresa, independente da plataforma. Então, eles também já eram uma coisa que pensava muito na responsividade. Eles trabalhavam com esse outro projeto também lá de dentro da Google, que era o Polymer, que era uma biblioteca de responsividade ali, que trabalhava com os grids dinâmicos e que você podia botar para o celular, enfim, coisas que hoje em dia são bem comuns, mas naquela época não era tanto. E eles trabalhavam bastante, né? Dessa vez, a ideia deles, desenvolvendo o Quantum Paper, era focar mais nessa questão não só de consistência, mas também da experiência do usuário, trazer uma experiência diferente. A gente pode ver que essa época do desenvolvimento era mais ou menos, sei lá, 2013, e nessa época já tinha tido tava todo aquele burburinho lá de Material Design não, Flat Design, ou então esquemorfismo, quem lembra, né, dessa época, desse surto aí. E toda essa discussão que teve na época, a Google meio que ainda não tinha soltado uma coisa nova, né, ainda não tinha se posicionado aí dentro dessa briga aí. E justamente foi o Material Design, né, essa época que estava sendo desenvolvido, era o momento em que ela estava pesquisando sobre isso. Vocês podem ver aqui na imagem, essa imagenzinha do Quantum Paper, que eles eram até bem ousados, né, porque
a ideia do negócio é que fosse ser uma linguagem universal para aplicativos, né? Tem até o logozinho da Apple aqui, mas aí depois eles desistiram, obviamente, de convencer a Apple a usar a linguagem deles. E aí, finalmente, em 2014, no Google I.O., eles lançaram o Material Design junto com o Android 5. E a primeira coisa que foi lançada no Material Design foi o Google Now. Não sei se vocês lembram também dessa outra bomba da Google, que nunca foi para frente. Ninguém sabia como usar. Mas ele foi o experimento ali do Material Design. E aí, logo no ano seguinte, 2015, quase todas as outras plataformas da Google já estavam adaptadas ao Material Design, né? E aí ele foi lançado com a documentação extensiva, já era bem detalhado, mesmo que bem menos do que hoje, que é mais ainda. E ele tá justamente, ele foi prometido, né? Ele foi apresentado como uma ferramenta que ia estar em constante evolução. Então, era uma coisa que não estava ali estática. Ela realmente tinha gente pesquisando, trabalhando para ele ir melhorando com o tempo. Professor Whindersson. Não, só para acrescentar, né, que eles lançaram também a API dos componentes de interface compatível com versões anteriores. Porque tinha por padrão, né, no sistema operacional, mas se você estivesse programando ainda para versões legadas, você tinha uma maneira de incluir lá uma lib para também ter componentes compatíveis com o Material Design. Acho que até a 2.3 ainda aceitava o Material Design. E aí a gente tem o Material Design, que a gente conhece hoje, que tem essa cara toda bonitinha e descolada e coloridinha e com animações e toda essa coisa. Mas com tudo isso que a gente falou até agora, né, com essa preocupação com pesquisa, etc., vocês não devem imaginar que isso foi uma escolha arbitrária, né? Esse visual foi simplesmente porque a gente acha que vai ficar bonito e etc. Óbvio que teve muita pesquisa e muita discussão para poder decidir o que seriam esses padrões. E essa discussão veio muito daquela vibe lá de 2010 até 2014, 15, do esquemorfismo versus flat design, né? Que a gente tinha toda essa tendência ali dos anos 2000, final dos anos 2000, de ter coisas muito realistas, né? Que nem esse primeiro botão aí, que usa uma textura de couro, usa uma coisa assim meio vidro, que era muito a cara da Apple. E aí, do nada, todo mundo decidiu ir para o extremo oposto, né? Que seria o flat design, onde a gente não tem mais sombras, a gente não tem mais brilho, não tem mais nada, é só cores chapadas. E a primeira grande, assim, acho que a coisa que mais chamou a atenção do flat design, né, seria, assim, meio que o auge do flat design, foi o Windows Phone, né? Que ele veio, assim, completamente... não tinha nada, né? Não tinha nenhum degradezinho para dar uma sensação de profundidade, não existia. Era completamente, realmente, flat design. E o que acabou se notando, né? As outras empresas começaram a acompanhar, veio a Apple, né? Que soltou ali o esquemorfismo dela e veio com a versão flat. Apesar de que a versão flat da Apple já era um pouco mais trabalhada, assim, tinha uma questão, assim, uma profundidade, tinha umas coisas meio borradas, um desfocado, etc. Mas o que as pessoas começaram a perceber com o flat design é que faltava a affordance. Então, voltando ali para as aulas de HC, né, o terceiro semestre, faltava essa informação que a interface passava para o usuário de como usar ela, né? Então, não dava mais para saber o que era clicável, o que não era, o que era só informação, o que era um botão, e acabava que isso não era muito bom para a experiência do usuário. E aí, o que a gente tem hoje em dia é o que muitas pessoas denominam como flat design 2.0, que seria um meio termo, né, entre essas perspectivas. A gente tem o flat design, mas a gente usa alguns artefatos, algumas
coisas, umas ferramentas para poder deixar essa interface um pouco mais tátil, né? Ela tem uma referência do mundo real. Então, ela tem essa referência à materialidade, aproveitando também as vantagens do meio digital. Então, a gente tem aqui um dos primeiros estudos da Google, pelo menos um dos primeiros que saíram, né? Da Google em relação aos novos ícones, né? Que seriam os ícones do Material Design. E eles literalmente usaram papel, né? Era um papelzinho dobrado, jogavam uma luz para ver como é que a sombra ia ficar. Então, tudo isso foi o processo, o projeto do Material Design. Tem até essa frase legal de um dos designers responsáveis pelo Material Design lá da Google, que é o John Wiley, que ele fala que a pesquisa era toda para descobrir qual é o material que o nosso software é feito, né? O software, ele é uma coisa completamente assim, abstrata, né? Uma coisa imaterial, como o Ulisses falou no começo da aula. Sendo que as pessoas, elas não lidam com o imaterial, né? Elas precisam ver alguma coisa, elas precisam ter uma coisa material. E aí a discussão deles era justamente essa. Que material é esse? E aí que vem o Material Design. Todo o estudo deles, né? Todo o estudo do Material Design foi baseado em papel, em pesquisa com o usuário, e eles realmente usaram o tátil, né? O papel mesmo, para criar todas essas referências, essas metáforas que eles usam nas interfaces. Então, aqui tem algumas características do que eles chamam de realidade tátil, que é um dos princípios mais fortes do Material Design, né? Então, no Material Design, a gente precisa ter resposta imediata, que é o que acontece no mundo real. Se você toca numa coisa, imediatamente ela cai ou ela afunda. Se você bota a mão na sua cama, imediatamente ela afunda. Então, para isso, eles usam de animações, como por exemplo essa do GIF aqui do lado, em que onde você clica é de onde sai essa animação, né? Então, não sei se vocês já viram no celular de vocês, mas se você clicar mais no cantinho do botão, a bolinha sai desse lugar que você tocou lá. Eles também falam muito sobre objetos serem sólidos e individuais. Eles são realmente um objeto, né? Uma coisa que você... quase como se você estivesse pegando ali dentro da interface. E aí que vem uma loucura meio grande que eu não tinha visto antes do Material Design, que é isso de você pensar muito as interfaces de modo 3D, mesmo elas sendo flat. Então, vocês vão ver aqui que vão ter muitas imagens a partir de agora que vai mostrar quase como se fosse o Blender aí, né? Mostrando os 3 eixos, porque eles usam muito essa questão da profundidade no Material Design. E aí os objetos do Material Design, eles são sólidos, eles têm uma alturinha, só que eles sempre têm uma altura de uma unidade, né? Sempre eles são fininhos. É como se você realmente estivesse trabalhando com papel. Você nunca vai ver uma coisa no Material Design que tem aquele feitinho para dizer que ele tem que ele é grosso, né? Isso nunca vai ter, ele é sempre fininho. O que vai acontecer é se ele está mais para frente ou mais para trás. Eles também decidiram, né? Isso é uma outra coisa em relação aos objetos sólidos individuais, que eles sempre, como eles são sólidos, eles nunca podem se atravessar, né? Isso aqui é uma coisa errada que está acontecendo, que eles botam lá como exemplo. Ele não pode se atravessar, você tem que pensar sempre nas animações que as coisas estejam na ordem que elas vão aparecer, né? Porque isso aqui não pode acontecer, porque isso não aconteceria no mundo real. Um papel não passa pelo outro, né? Ele empurraria. Eles também trabalham muito com a questão de luzes, sombras e camadas. Então, isso foi uma coisa que eu nunca tinha percebido assim a olho nu, mas pelas documentações, eles falam que eles trabalham com a luz de ambiente e a luz a key light, né? A luz realmente que está projetando a sombra. Então, você sempre em cada componente vai ter 2 sombras. Uma sombra que fica ao redor do componente inteiro, que seria a da luz do ambiente, e a sombra projetada, que é a sombra mais direcional, que aumenta e diminui quando você afasta da superfície. Achei isso uma loucura.
E eles usam a sombra como um indicador justamente do que está por cima da outra coisa, né? Tipo, da ordem que as coisas estão aparecendo ali dentro. Depois a gente vai ver isso numa interface bem direitinho, mas vocês que usam Android sempre estão vendo aí já nas interfaces, vocês já devem ter notado que uma coisa que está meio que por cima, ela sempre tem uma sombra maior, e uma coisa que está lá no fundo, ela vai ter a sombra um pouquinho mais que nem essa primeira aqui. Como eu disse, eles usam muito a questão do eixo Z, né? Então, para simular essa profundidade. Quando você vê na sua tela do celular, como tudo é flat, não é necessariamente como se ela tivesse, né, saindo, não é uma coisa 3D. Mas ele dá essa sensação de ordem, de que a coisa está aumentando e diminuindo. Ele usa as animações também para criar essa sensação de que existem camadas. E isso é muito, muito legal dentro tanto da questão da experiência afetiva com as animações, etc., como na questão de você entender, né, o que está acontecendo. Você sabe que esse card, que nem está mostrando aqui, ó, você sabe que o menuzinho, ele entrou aqui por cima de tudo. E aí, para eu voltar para isso que eu tenho atrás, isso precisa sair da frente. Então, vai criando meio que essa ordem das interações e você vai entendendo o que aconteceu. Porque é exatamente como acontece no mundo real. Se você coloca um papel na frente do outro, você tem que tirar depois para ver. E também, eles basearam muito, essa é uma das coisas que eu acho mais legal no Material Design, é o estudo deles em relação às animações. É muito bem definido e muito bem discutido. E aí, eles basearam todas as animações em forças da natureza, né? Como que as coisas se movimentam na natureza de verdade. Então, tudo tem aquela suavização, nada costuma ir sempre ir em linha reta, né? Tipo, as coisas entrarem todas em linha reta. Normalmente as coisas fazem uma pequena curva, que nem acontece na natureza, né? É muito difícil uma coisa se movimentar assim completamente em linha reta. Então, mesmo ele sendo muito muito flat design, ele não tendo texturas, ele trazendo esse visual flat, ele traz muito essa referência tátil, esse esquemorfismo de papéis coloridos, como o Ulisses falou, para você sente, né, quando você está mexendo nos aplicativos, que é uma coisa real, né? Você tem essa sensação mais real. E aí aqui tem um exemplo que eles colocam lá de um aplicativo feito com as coisas do Material Design. E aí é interessante ver como que eles usam a animação, ó, vejam que esse creamy pesto, pasta, ele meio que dá uma diminuída quando a outra coisa vai entrar por cima, né? Porque é como se ele estivesse se afastando para trás para a outra entrar na frente. Isso é muito legal. Eu fico assim, só observando as animações, é muito massa. Ó, vai aparecer de novo. Tá vendo que ele foi para trás e agora que vai sair, ele vem um pouco mais para frente de novo. Isso é muito legal. Por outro lado, né, se a gente tem ai, meu Deus, travou, foi tudo. Se a gente tem a realidade tátil, a gente também vai ter a realidade digital, né? Porque não faz sentido eu ter um celular que pode processar um monte de coisa, que pode fazer um monte de coisa por mim, e eu querer só reproduzir o que tem lá na vida real, né? E fazer tudo como se fosse papelzinho. Aí seria o esquemorfismo mesmo. Deixa eu só parar aqui o meu celular. Voltei. Então, os materiais dentro do Material Design, eles não são papéis naturais, assim, né? Que tem as propriedades do papel. Eles podem mudar de forma, eles podem esticar e contrair, eles podem se separar e se fundir. Então, eles têm todas essas propriedades que não seriam possíveis na realidade, mas, obviamente, são possíveis dentro do sistema.
e são usadas para criar essas interações que acontecem lá dentro. Opa. As cores, então, no Material Design, né? Elas não, elas são sólidas e elas são mutáveis, no sentido de que você pode colocar a cor que você quiser, só que ela tem certos padrões, né? Ela tem certas coisas que você tem que fazer ali dentro do Material Design para seguir os padrões deles. Então, os materiais digitais, né, que seriam esses componentes que a gente tem dentro do Design System, eles vão sempre possuir pelo menos 2 opções de cores para cada tela. Então, normalmente no Material Design, você pode até ter mais cores, mas sempre você vai ter pelo menos 2, que é a cor primária, que seria a cor que domina quase todos os elementos da tela, e a cor secundária, que seria a cor de destaque, né, a accent color. Então, essas cores, elas são sempre contrastantes entre si, nem sempre complementares, mas sempre distantes no círculo cromático, para poder conseguir criar esse contraste para esse destaque que acontece na interface. E aí, para ajudar, né, para guiar melhor as pessoas que estão usando o Material Design nessa seleção de cores, eles têm algumas ferramentas que ajudam nessa seleção. Então, a gente tem aqui o Material Color Tool, e é muito, muito legal essa ferramenta, porque você pode selecionar a cor que você quer, como a cor primária, e aí ele já vai dar todas as gradações que tem aqui, vai dizer a versão escura, a versão clara, você escolhe a cor secundária, e aí ele vai também te dizer sugestões de cores secundárias que você pode escolher para a sua interface. Além disso, né, indo aí mais para o lado da minha pesquisa lá do mestrado, ele também tem uma aba aqui em cima de acessibilidade, em que você pode escolher as cores da sua interface, e aí ele já vai dizer, ó, dentro dessa parte aí, como que está a leitura do texto dentro dessas cores. Então, por exemplo, ali no primeiro rosa, o texto branco é legível em tamanho grande, né, o large text, mas ele não é legível no texto normal. Então, eu já posso ficar atento e na hora que eu estou criando a paleta da minha interface, eu já vou mudando aqui para escolher cores que vão ter o contraste suficiente para eu usar do jeito que eu quiser na minha interface. E aí, óbvio que ele não é proibitivo de, essa aqui não dá para ler, então não pode usar essa cor, até porque cada cor pode ter um uso diferente. Pode ser que eu use essa cor apenas para detalhes que não vai ter texto, por exemplo. Então, é uma ferramenta bem aberta que você pode usar as informações que ela te dá para poder ter uma melhor interface no final. Em relação à tipografia, a fonte original do Material Design era Roboto, e ela foi meio que travada, assim, como a única fonte do Material Design por um tempo. Eles tentaram fazer a Roboto acontecer, assim, mas hoje em dia o sistema foi uma das coisas que ele evoluiu, né, que o sistema do Material Design é bem mais aberto em relação ao uso de fontes diferentes agora. Antes tinha como fazer, mas era complicado, você tinha que mexer num monte de coisa. E aí, hoje em dia, eles têm uma integração bem mais simples, até com o Google Fonts, que tem um catálogo enorme. E eles, inclusive, têm essa ferramenta que tem aqui do lado, né, que é o gerador de escala tipográfica, em que você escolhe a fonte e ele meio que já gera os tamanhos. Você pode gerar as combinações que você quer fazer de fontes, né? Eu quero usar uma fonte sem serifa para o título e quero usar essa serifada aqui para o meu texto. E aí, depois você ainda tem essa abinha aqui de código que ele já vai te dar muita coisa pronta para você conseguir importar e usar essas fontes dentro da sua interface lá, tanto para Android, quanto para iOS, quanto para usar na web também. Ele traz as coisinhas para fazer em CSS, HTML, etc.
Falando um pouco mais sobre a questão da animação em geral no sistema, a animação é uma das coisas que eu acho mais legal no Material Design. Por quê? Eu sempre fui muito fã de animação em sistema, eu acho isso muito legal. Eu lembro quando trocou o coraçãozinho do Twitter, que em vez de só ficar vermelho, ele saiu uns confetezinhos. Eu fiquei assim horas curtindo todas as coisas só para ficar vendo a animação. Mas o que eu achei legal da documentação do Material Design, isso já quando lançou lá no começo, foi que eles usam a animação, eles veem a animação como uma parte importante da interface. Ela não é uma coisa que você vai colocar depois, se der tempo, entendeu? É uma coisa assim extra. Ela faz parte realmente da experiência. A animação, ela constrói sentido. Ela reforça, ela dá feedback, ela explica para o usuário como é que ele deve fazer as coisas. Então, por exemplo, aqui do lado, nessa interface de exemplo, você escolhe a coisinha para ir para o carrinho e ela literalmente vai para o carrinho lá embaixo. Então, ela tem essa relação com o real, né? Eu estou pegando essa coisa e colocando dentro do carrinho. E assim ela consegue construir facilmente o sentido de que foi incluído ao carrinho esse produto que eu coloquei aqui, que eu cliquei. Da mesma forma que, nesse caso, é uma animação de carregamento em que ele usa uns placeholders, né, do que vai aparecer naquele lugar, e ele fica meio que fazendo essa animaçãozinha para mostrar que está carregando, já explicando para o usuário o que vai aparecer ali, que é essas mensagens, né, esses e-mails. Então, ele bota o placeholderzinho, você já tem uma ideia do que vai vir, e ele fica lá fazendo a animação para mostrar que ainda está carregando, calma. Isso, tem essa questão dele ser bem voltado para a experiência do usuário, para aspectos afetivos também, né? Então, a animação ajuda muito nisso. As animações, elas também têm que ser rápidas, né? Normalmente, quando a gente tem animações assim irritantes em interfaces, normalmente elas são lentas, são coisas que demoram muito. Então, eles têm bastante documentação sobre também a duração de cada uma dessas animações. Professor Winson. Então, Matheus, eu ia te perguntar sobre essa animação anterior que tu mostrou do carrinho, porque eu não me lembro de ter visto isso já pré-implementado, né? Então, ainda tem coisas que eles sugerem que eu teria que implementar na minha aplicação a animação. Isso. É isso? Tem coisas que eles sugerem como guidelines, né? Coisas que eles dizem, a animação deve fazer isso. Mas dentro dessas propostas que eles mostram como possibilidade do Material Design, uma das coisas que é o objetivo dessas propostas é mostrar que o Material Design não é completamente engessado, entendeu? Que você vai sempre ter a mesma cara, se você usar o Material Design, vai ter sempre a mesma cara de Gmail, entendeu? E não é. Então, muita coisa tem disponível, mas também tem coisa que eles só vão dizer, ó, as animações têm que ser assim, assim, assim. Você tem essa duração, você pode usar nesse sentido, ou nesse sentido, nesse sentido, e aí coisas muito específicas, como por exemplo essa do carrinho, eu não tenho certeza se já vai ter, assim, pronta, né, a animação do produto indo pro carrinho. Talvez seja uma coisa mais personalizada. Não só esse de prestar atenção, né, quando a imagem reduzida chega lá embaixo, ainda tem um efeito da física, né? Mas esses bounces, essas coisas assim, eles estão previstos no Material Design, tem disponível. Inclusive, eles mostram como que isso impacta na percepção da interface, né? Porque quando você tem esse efeitozinho de física, mais mexendo, assim, né? Interagindo muito, as interfaces, elas ficam mais... as animações, elas ficam mais divertidas, né? Elas ficam mais... até mais puxando para esse lado afetivo mesmo, com mais personalidade.
sendo que elas também ficam um pouco mais distrativas, então nem sempre vai ser uma boa você usar animações muito chamativas, por exemplo, como essa do carrinho, ou esse bounce que fica lá no final. Porque, sei lá, se você está fazendo um aplicativo de ler notícia de jornal e o negócio fica pulando, talvez não seja muito a ideia. Aqui faz sentido porque é, sei lá, uma loja de coisinhas para casa que você vai usar uma vez e vai demorar para usar de novo, talvez. Uma outra função legal das animações que eles destacam é o uso delas para destacar o relacionamento entre os elementos, as ações disponíveis e os resultados da ação. E também eles destacam muito que no Material Design não deve ter transições bruscas. Então, se você vai trocar de uma tela para outra, o mínimo de que deve acontecer é arrastar para o lado, alguma animação muito simples. Mas não é para ter transições bruscas. Isso tem muitos motivos, mas algumas coisas que a gente pode destacar é essa continuidade, né, que vai se ligar muito com as coisas que eles falam sobre o material design, né? Como se fosse uma coisa real, como se fosse uma coisa material que está ali acontecendo. Então, se eu peço para ele trocar de aba aqui, não pode simplesmente sumir o conteúdo e aparecer o outro conteúdo. Eu preciso arrastar o papel para o lado, né? Eu preciso fazer com que esse conteúdo acompanhe a aba. E aí, com isso, a gente consegue justamente criar esse relacionamento, né? De eu cliquei nessa aba do lado, ele foi para o lado. Então, eu sei que foi o resultado da minha ação. É uma coisa que liga o que aconteceu com a ação que eu fiz. E essa questão das transições bruscas, ela também tem uma relação com um problema importante do design de interfaces, que é a cegueira à mudança. Que quando você tem uma interface muito complexa, né, que tem muita coisa ali escrita, e aí se você faz uma mudança muito sutil, é possível que o usuário ache que não aconteceu nada. Então, as animações, elas ajudam com que, mesmo que seja uma mudança sutil, ela é uma mudança gradual. Então, com aquele movimento, acaba fazendo com que o usuário perceba as mudanças, mesmo que elas não sejam tão grandes dentro da interface. Então, essas transições ajudam nesse sentido também. Além disso, como a gente já tinha comentado antes, as animações elas têm um papel fundamental nos aspectos afetivos e na personalidade da sua interface, né? Então, por exemplo, aqui é uma tela muito simples, que não tem nada demais para você digitar o seu telefone, mas a animaçãozinha que as bolinhas fazem no momento de digitei o telefone não, né? A senha certa ou a senha errada, traz uma personalidade muito forte para essa interface, né? Ela deixa a interface divertida, deixa a interação legal. Então, as animações, elas contribuem muito nesse sentido, e é o que vocês vão ver, assim, mais forte dentro da animação. Quando tem uma animação bonitinha, sempre a pessoa vai ficar, ah, que legal, olha só. Uma outra coisa também muito legal do Material Design é a questão da acessibilidade, porque eles têm no guia deles uma parte muito detalhada sobre isso, né? E aí é legal lá, porque as guidelines que eles colocam lá, elas são baseadas em guidelines mais detalhadas e mais densas, tipo a do WCAG, sendo que ela é mostrada lá dentro do Material Design, dentro das coisas do sistema de design que você vai usar, e ela é mostrada de uma forma muito mais clara, mais simples, entendeu? Ela é mais acessível para as pessoas que não estão estudando acessibilidade, ou então que não são desenvolvedores ou designers muito experientes. E isso é muito legal. Então, dentro do Material Design em si, ele não tem nada muito diferente do que você vai ver em outros lugares sobre acessibilidade. Então,
as mesmas guidelines que você tem lá no WCAG vai servir para o que você vai usar como material design. Sendo que dentro da documentação dele, eles dedicaram lá um espaço em que eles detalham isso de uma forma um pouco mais palatável para as pessoas. Eu achei isso bem, bem interessante como como uma coisa que um sistema de design pode fazer para criar que as pessoas criem interfaces mais acessíveis. E aí, dentro dessas coisas que eles falam lá, né, eles focam muito na criação de um layout minimalista e claro. Então, as coisas que eles vão falar lá é sempre sobre contraste, sobre hierarquia, sobre as coisas básicas também de acessibilidade, como colocar as labels nas coisas. E que eu estava até vendo com o professor Winston um dia desse, que sempre tem, assim, uns aplicativos enormes, e aí com problema de que não colocou label em tal coisa, e aí o bicho fica inacessível por causa disso. Então é uma coisa muito básica, mas também super comum. E aí, também, sempre lembrar, né, uma coisa muito importante, vocês já devem ter visto na aula sobre acessibilidade, de sempre checar se a aplicação de vocês tá seguindo, né, esses padrões, pelo menos os mais básicos, como, por exemplo, essa questão das labels. Então, tem essa ferramenta que eu acho que vocês já devem ter usado, que é o Go Accessibility Scanner, que é importante lembrar sempre de testar as aplicações que vocês estão vendo. E aí, já chegando aqui no final, né, uma coisa bem legal de usar o Material Design é também na parte antes, né, de vocês estarem aí desenvolvendo, que é a parte do planejamento do layout, porque ele tem coisas que facilitam muito a criação das telas e dos protótipos e por aí vai. Então, ele tem para as maiores ferramentas de design de interface, que é o XD, o Figma e o Sketch, ele tem todos os componentes, né, tanto no tema claro quanto no tema escuro, já separadinhos lá, todos perfeitos para você criar suas interfaces. Eu, inclusive, gosto de usar os toolkits do Material Design, às vezes até para criar protótipo de média fidelidade, né? Eu ainda não pensei muito ali na personalidade, nas cores que eu vou usar, mas é legal você já ter as coisinhas prontas. Então, vai ser o topo do aplicativo. Bota aqui o topo básico do Material Design. Vou fazer uma barra de busca. Bota aqui a barra de busca básica do Material Design. E por aí vai. Então, é muito útil usar o Material Design também como essa coisa que vai te ajudar no processo, né? Que vai facilitar a criação da interface, que vai te ajudar a deixar mais rápido o processo todo e mais fácil. Então, todas essas coisas aqui vocês podem encontrar lá no site do Material Design, que é o material.io, e tem muito mais, tipo, muito mais do que eu falei aqui. Não daria tempo de falar um monte de coisa se eu ficasse aqui falando tudo que tem nesse site, mas lá tem muito detalhamento. Eu tentei trazer as coisas mais relevantes que estavam ali em relação ao funcionamento e as metáforas do sistema inteiro, né? Mas aí, só para a gente terminar, sempre que a gente fala muito assim de normas de design e um sistema de design, principalmente quando a gente pensa no sistema da Google, que vai ser usado para as pessoas que querem desenvolver qualquer aplicativo Android, sempre me dá essa sensação de, mas se você seguir tudo isso, né, todas essas recomendações, não vai ficar tudo igual, não vai ficar todos os aplicativos assim, um igual ao outro, nada vai ser novo e diferente, que nem o professor Winston falou, né? Não vai ter nenhuma mudança na interface, vai ficar tudo parecendo o mesmo aplicativo do Google, o mesmo Gmail. E a verdade é que não. O Material Design, ele não é restritivo nesse sentido. Ele realmente dá a possibilidade de você viajar assim, fazer interfaces muito diferentes.
E aí é uma das coisas que vale muito a pena ver lá no site deles, que eles têm essa parte, é um pouquinho mais para cima aqui no menu. Pronto, aqui, ó, Material Studies, que eles têm umas séries de estudos que mostram algumas interfaces produzidas por eles, mostrando tudo que dá para fazer com Material Design, e elas são completamente diferentes. E o legal desses estudos é que eles têm o detalhamento de tudo lá, entendeu? Então, o que eles pensaram, para que público-alvo seria ele, para todos, quais as personas que usariam esse produto, como que eles fizeram a animação, por que eles selecionaram as cores. E aí é muito legal. Ele vai também um pouquinho detalhar algumas coisas do desenvolvimento, mas foca um pouco mais na parte do design mesmo. Mas é bem interessante, porque aí você vê um aplicativo como esse aqui, ele não tem nada a ver com os produtos da Google, por exemplo. Não tem muito aquela cara tradicional do material design dos componentes secos, né? Você realmente pode mudar muita coisa dentro do sistema e ainda seguir ele como guia. Aí se você pega, beleza, fui aqui para fiz essa interface aqui toda rosinha, mas aí com as mesmas guidelines, as mesmas coisas, eu consigo fazer uma interface como essa, completamente colorida e completamente diferente daquela outra. Professor Whindersson. Não é engraçado que essa interface que tu mostrou, né? O menu lateral é bem diferente, né? Porque ele ocupa a tela toda, né? Uhum. Normalmente não é assim, né? É. Ele ocupa só uma parte, tem uns ícones à esquerda, né? Com cada elemento. Pois é. Isso eu queria te perguntar do float, né? Também. Que normalmente ele é à direita, na parte embaixo. E aqui Se ele isso tá é encaixadinho. pré-determinado ou não, ou foi uma convenção pelos primeiros aplicativos que o pessoal começou a usar. Existe esse tipo de restrição de onde posicionar o botão, onde posicionar o menu? Dentro Eles têm recomendações, né? Mas, tipo, dentro dos próprios aplicativos oficiais da Google, tem lugares diferentes em que o float aparece, né? Às vezes ele aparece mais em cima, como aquele, sei lá, na parte dos contatos, ele tem o float um pouquinho em cima, do lado da carinha da pessoa, mas eu acho que o mais comum é ele aparecer no canto de baixo, né? O que eu tinha visto de documentação, que ele sempre fica nesse canto de baixo, é por ser o lugar mais fácil de você acessar com o dedo no celular. E aí, como ele é a função principal do aplicativo, né? Fica bem mais confortável. Mas o que, dentro do que eu estudei do Material Design, o que eu sinto é que eles têm recomendações, né? Eles têm essas, sei lá, dicas, não é dicas, né? Mas recomendações mesmo. Eles dão esses guias para você fazer a interface, mas eles não são taxativos com tudo, né? Eles deixam que você explore, que você faça coisas diferentes. Só que provavelmente o que você vai achar pronto, né? Que é aquelas vantagens lá do Design System, provavelmente o que você vai achar já feito é o que está mais tradicional, que está indicado lá nas guidelines. Então, sei lá, você vai pegar o float Por button lá. exemplo, o float é redondo, né? Mas aí, se a gente Uhum. olhar nessa interface, esse carrinho de compra, ele parece um float também. Não sei se depois se o cara clicar no carrinho, ele vai para a parte de pagamento, né? Como Mas se fosse a função principal. isso de ser redondo ou não, é uma coisa que é arbitrária, ou é a pessoa que escolhe, né, o designer, porque ele tem dentro lá do próprio manual, lá do Material Design, etc., eles têm as opções. Você pode fazer a borda arredondada, e aí arredondar completamente até virar um círculo, ou você pode usar a borda completamente quadrada, ou você pode usar a borda com uma quininha, assim, que nem aqui em cima, né, esse negocinho aqui, ó. E aí que é a mesma coisa que eles usam aqui no botão do float, que pelo que
eu vi, assim, eu não cheguei a tentar mexer no código disso, mas pelo que eu vi é uma coisa que você pode controlar, você controla se você quer que seja um círculo, se você quer que seja um quadrado, ou mais circular ou menos circular, é bem livre em relação a isso. Isso para qualquer botão, qualquer parte do sistema, você pode escolher isso. Eu acho que o que acontece é que a gente está muito acostumado com reconhecer o material design nas coisas do Google, né? E para as coisas do Google, as coisas tradicionais do sistema do Android, etc., ele vai usar o material design mais puro possível. Porque se você for ver aqui nessa proposta que ele fez aqui desse site, ele tem várias coisas diferentes, né? Por exemplo, isso do menu, etc. Mas ele traz a filosofia da interface aqui, né? A gente tem a questão das superfícies, a gente tem o botãozinho que vai estar um pouco mais por cima, seguindo a questão da sombra. Uma coisa se arrasta por cima da outra, as animações, a questão da proporção das cores, os ícones que ele usa, o mesmo tipo de ícone que é permitido pelo Material Design. Enfim, ele segue muitas das guidelines dele, só que de uma forma mais livre. Eu acho que é isso que o Edvan falou mesmo. A questão é mais ser um botão flutuante e da função dele. Por que você vai colocar esse botão flutuante? É porque essa daqui é a principal, a coisa mais relevante aqui do aplicativo, eu preciso dar um destaque para ela. E aí, com isso, eu crio esse botão flutuante. E aí, se ele é um círculo, se ele é um quadrado, ou se ele tem bordas chanfradas, assim como essa, é uma decisão do design. E aí, como eu estava mostrando aqui, tem outras possibilidades, né? Essa daqui é bem diferente daquela primeira. E aqui mais uma, que seria uma coisa um pouco mais séria, tipo um jornal, que também mostra algumas coisas, por exemplo, a barra aqui em cima é reduzida só para um cantinho, etc. Ulisses. Acho que essa pergunta é mais para o professor, Whindersson. No caso, o floating, esse botão flutuante, né? Ele é tipo para ser uma posição absoluta no seu app. Tipo, por mais que eu arraste aqui para baixo, ele vai ter sempre essa posição absoluta. Não, então, era o que eu tava falando aí com o Matheus, né? Por padrão, a gente vê no lado inferior direito, mas você pode mudar durante o código, durante a execução, você pode mudar a posição dele. Você vai conseguir fazer isso. Do mesmo jeito que você muda lá quando você está construindo, né, o design do botão, se você quiser fazer alguma animação que mude ele de lugar, você vai conseguir. Uhum. Se não é para ser um problema, não. Tem que ver se faz sentido, né? Eu percebo, por exemplo, algumas aplicações como a câmera, eles têm esse conceito de mudar o botão de posição, né? Porque você fica batendo, se você erra muito, ele vai lá e plota um novo lugar, o botão de clicar, né? Uhum. Mas isso não é muito comum em outros tipos de aplicativo, não. Em jogo também tem isso, né? De você tentar acertar onde que o usuário está batendo e mudar dinamicamente a posição do botão. Mas a minha pergunta com o Float é porque eu estava até indo aqui abrir o Android Studio para saber se eu consigo mudar as bordas facilmente, né? Porque por padrão o componente é redondo e você associa uma imagem central, né? Mas com certeza deve ter lá um jeito de mudar lá no Android como é que é a forma dele, né? Porque até, Matheus, quando tu estava falando das sombras, eu estava me lembrando nisso, que eu não sei se no vídeo que os alunos viram quando eu estava fazendo lá o float do Vamos Rachar, a gente consegue brincar com isso bem fácil. Né? Tem um parâmetro lá que você diz qual é o tamanho que você quer de destaque dele da tela, né? Edvan, diga lá, Edvan. É mais para comentar que, tipo, o Flutter, ele tem um pacote lá, o package do Material, e você basicamente consegue fazer o uso do Float Action Button
de duas formas, dele redondo e dele extended, que é basicamente o botão mais a label, né? Uhum. Então tem as duas formas de uso dentro do Flutter, que é um das frameworks que tem mais uso do Material, assim, que eu vejo. Mas, só adicionando um negócio da pergunta do Ulisses, que eu acho que o que ele quis perguntar é mais da questão a posição do botão em relação ao scroll, né, da interface. Era isso, Ulisses? Era. Normalmente a função tradicional do float button, né, a não ser que você queira propor uma coisa diferente, mas a função tradicional dele dentro do Material Design é ter a função principal do aplicativo sempre acessível. Então, normalmente ele fica paradinho, né? E você pode scrollar o que você quiser, ele sempre vai ficar aqui no canto. Aí, professor Winson, que eu estava falando naquela hora, é que eu acredito que tem alguma maneira no código fácil de fazer isso, porque até aqui dentro da parte que ele fala sobre forma, né, sobre shape, ele tem essa Shape Customization Tool aqui, que deixa você mexer aqui, ó, na borda do jeito que você quiser, arredondar o quanto você quiser, ou deixar com aquele chanfro, e fazer do jeito que você quiser aqui, ó. Ele fala de vários componentes. Então, Quando eu comecei a desenvolver para mobile, os designers chegavam com isso e era no te vira negão, né? Tinha que ir lá, arrumar um jeito de como fazer, né? botar umas O imagenzinhas no estagiário que canto, ficava né? lá, o cara dava um jeito, tinha que cortar na mão, coisa desse tipo. Mas com certeza deve ter a propriedade que você faz isso. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Bom, então, é, esse final era mais para realmente ver essas possibilidades, né? Porque a última coisa como designer, né? A última coisa que eu quero é que as interfaces todas fiquem assim completamente pasteurizadas e iguais e percam a inovação e a diversão delas, ficando todas seguindo o mesmo padrão. E aí eu queria realmente tirar essa ideia aqui no final de que o material design ele é taxativo e deixa todas as interfaces iguais, porque a gente vê aqui que não é exatamente isso. Você pode fazer o que você quiser dentro da interface. E, assim, eu termino o que eu trouxe aqui para vocês. O Edvan tá com a mão levantada para falar aí alguma coisa. Edvan? Opa, eu baixei a mão achando que tinha ligado o microfone. Mas enfim, olha o erro aí do. Mas enfim, eu queria fazer mais uma pergunta, que era com relação a essa questão dos menus de navegação. Que quando tu mostrou primeiro lá, tinha a questão do Bottom, né, de 2011 lá, já tinha essa questão do Bottom, aí depois cresceu muito a questão do menu sanduíche, e agora parece que eu vi algumas coisas de que o menu sanduíche tende a ser meio que, não sei se tem a palavra deprecado, mas tirado de uso. Depreciado. Pronto. A tradução, né? Pronto. E aí, dentro disso, queria saber se dentro do Material, se ele tem alguma recomendação quanto a isso, porque é uma das primeiras coisas que a gente pensa quando está desenvolvendo a aplicação, ou se você usa os dois, se você pode usar os dois, como eu já vi em algumas aplicações do menu, tanto sanduíche quanto o menu, quanto o Navigation Bottom, ou se ele recomenda usar só um, ou se é up to you, assim, mais conceitual mesmo essa questão, que surgiu minha dúvida mesmo. O Material Design, no começo, ele nem trazia o Navigation Bar aqui no bottom. Ele não contemplava isso. Então, ele, até nos aplicativos hoje em dia, né? Hoje em dia ele ainda trabalha muito com o menu sanduíche. Eu acho, pelo menos, tanto na documentação quanto no que eu vi aí dos aplicativos que eu usei, ele usa muito o menuzinho sanduíche escondido do lado.
Então, eu acho bem a cara do Material Design o menu sanduíche. Isso foi uma das coisas que ele evoluiu com o tempo, né? Porque um tempo depois, vendo a necessidade, né? Já que muitos aplicativos usavam esse menuzinho na parte de baixo da tela, essa barra, ela foi adicionada à documentação. Em relação ao sanduíche cair em desuso, né? As discussões que eu vi em relação a isso, né, das pessoas prevendo e reclamando sobre isso, é que, de fato, o menu sanduíche, né, principalmente a questão do ícone, ele não tem muito, assim, uma affordance, uma coisa de deixar claro a função dele. E convenhamos que o menu, ele é uma parte muito importante, né, do aplicativo. É por lá que você vai acessar tudo. O que eu vi, assim, de discussão é meio que o menu sanduíche não é a melhor opção, mas é uma opção que já foi tão usada que é quase como se virou uma convenção. É que nem isso que o Ulisses falou, né? Virou uma convenção. O que eu tava vendo, assim, isso que eu tô falando aqui é meio discussões lendo pela internet, o que as pessoas estavam falando, né? Mas eu nunca vi nada muito científico ainda em relação a isso. Só para Mas... citar também, no projeto 1, eu fiz um teste de acessibilidade. E com relação a esse menu de sanduíche, o perfil do público-alvo era questão de, 30, 35 anos. Eram educadores, né, do nosso projeto, eram mais 4 pessoas na equipe de projeto 1, e a gente foi fazer esse teste de acessibilidade, a nossa aplicação tinha um menu sanduíche, era uma aplicação para desktop, mas que tinha esse menu sanduíche, porque era meio que um Canva, e a grande maioria delas não conseguiu identificar o menu, não era um perfil tão assim, de alta idade, mas a grande maioria delas não conseguiu identificar, porque uma das perguntas das assertivas lá do teste de acessibilidade, de usabilidade, tanto com isso de acessibilidade na cabeça, de usabilidade, era encontre um menu na tela, pedindo para eles encontrarem um menu na tela, e a grande maioria delas, que eram educadores, pessoas dotadas de certo... tinham algum esse conhecimento, mas não conseguiram identificar. Então, talvez reforce o que tu falou. Isso. O negócio do menu sanduíche, e só para completar, né, é que ele realmente ele não é claro. Isso é uma coisa que, sei lá, que muita gente concorda. Até o teu teste de usabilidade mostrou isso. O que acontece com ele, eu acho que é uma coisa parecida com a ideia do íconezinho lá do disquete, né? Que tem gente hoje em dia, geração Z, que nunca viu um disquete na vida, mas reconhece aquele ícone como disquete porque ele cresceu com o celular sabendo que aquilo ali é para salvar. Então ele sabe a função daquele ícone e continua sendo o ícone de salvar. Agora, o problema do menu sanduíche é que ele não faz sentido para a pessoa que vê pela primeira vez. E as pessoas que sabem usar eles, que estão acostumadas com eles, são as pessoas que nasceram com a internet. Então, gera esse problema aí de que talvez pessoas mais velhas que não têm tanto contato, principalmente com dispositivos móveis, né, que é onde o menuzinho sanduíche aparece mais, acabam ficando com a usabilidade dela meio prejudicada ali em relação a isso. Isso por quê? Porque o ícone em si, ele não é bom o suficiente, ele não passa a informação correta para as pessoas sobre o que ele é. A gente que usa frequentemente reconhece porque a gente está acostumado. Então, é mais uma questão de consistência do que realmente de affordance. Ulisses. Eu ia falar só uma coisa antes do Ulisses, né? Que é a questão também do Navigation Bar, é que por padrão tu vai conseguir botar só poucos elementos ali, né? 4, 5 opções, né? A não ser que tu fizesse um que tu rolasse as opções, mas aí talvez ficasse até complicado do usuário saber se tu botasse uma seta, né, para a direita. Então, se tu tiver 6, 7 opções, aí realmente tu vai precisar desse menu sanfonado, né? Mas realmente é o que o Matheus disse, pode ser que para muitas pessoas não faz sentido. Tem muitas aplicações que não é nem um menu, né? Se você arrastar para
para a direita, a tela, ele abre o menu. Então, tem algumas aplicações que ainda tem essas quase uns easter egg aí para você fazer e descobrir isso. Vai lá, Luiz. Mas eu acho que o Material Design em si, eu acho que ele ainda indica o menu sanduíche, entendeu? Dentro dos ícones dele já está lá contemplado o menu sanduíche. Inclusive, é uma coisa que vem como componente básico, aquele menuzinho escondido e o menuzinho sanduíche lá em cima, na barra lá de cima. O que eu ia dizer era a foda-se também daqueles botão de 3 pontinhos, que geralmente é usado quando tem ou mais opções ou para você alterar configurações, sei lá. Tem 3 pontinhos assim na vertical, né? Aqui mesmo no Google Meet tem, né? Também não, assim, é que nem o menu sanduíche, né? Me parece mais uma convenção. E aí eu tava me questionando, né? Por exemplo, se fosse, só uma seta, né? Indicando que pro lugar que vai crescer esse menu, né? Da onde ele vai surgir. Se fosse só uma seta apontando, né? Não seria mais, como é que se diz? Mais fácil, né? Para o usuário entender. O negócio da seta é que a seta já é muito usada também como ir e voltar, né? Voltar para a página anterior, voltar, etc. Podia confundir, né? Pode dar uma ideia errada para a pessoa. Mas eu acho que se a gente ainda está usando o menu sanduíche, que é ruim assim, né? Que as pessoas não entendem. Até hoje é porque eu acho que essa discussão ela não é muito trivial, assim, de uma solução melhor para isso ainda não surgiu para as pessoas, porque qualquer teste de usabilidade, assim, com qualquer pessoa assim um pouco mais velha, você vai entender facilmente que não fica claro aquele menu. E ainda assim as pessoas estão usando, por quê, né? A gente usa o que tem, Gustavo. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Matheus está cansado, tem que voltar para o trabalho dele, para o mestrado dele. E queria só agradecer a presença de vocês aqui e do Matheus, né, que cumpriu com grande êxito, né, a apresentação dele do estágio. Só depois fazer o relatório, viu, Matheus, que tá tudo certinho, né? Na próxima semana, pessoal, a gente vai começar as aulas sobre o aplicativo chamado Contatos de Emergência, certo? E aí, não sei se foi o Edivan, um aluno até reclamou, né, que a última aula gravada era muito grande, né? Aí, desse aplicativo, eu realmente quebrei em vídeos pequenos, de 20 minutos, 30 minutos, né? Onde eu vou explicando os componentes, o conceito por trás do aplicativo. E aí vocês vão ver lá que tem várias coisas erradas no Material Design da interface, mas vocês desconsideram. E aí vocês podem, na entrega, né, tentar melhorar, né? Não, vocês vão ver lá que eu vou usar um navigation bar para fazer aplicativo, né? E a ideia é você criar uma aplicação para uma pessoa idosa ou uma criança que tenha os 5 principais contatos de emergência, né? E aí o aplicativo é a parte de cadastro disso e o acesso a essa informação, e ele precisa ligar. Aí, para ligar, vai ter que ter acesso às permissões do aparelho. Então, e também acesso à lista de contatos. Então, a ideia lá do sistema é um pouco isso, né? De fazer despertar em vocês essa curiosidade de como é que é o sistema de permissão, como é que eu acesso um provedor de conteúdo que é do próprio dispositivo, né? A lista de contato. E brincar um pouquinho com a interface. E esse aplicativo, para quem quiser, já vai poder fazer em cross-platform, tá? Vocês vão estar livres com relação a isso, não vão precisar fazer em Android Studio. Eu também já previ uma aula de Kotlin, e aí eu aviso para vocês quando é que vai ser a aula síncrona, mas próxima semana esses vídeos eles são todos assíncronos, tá bom? Então era isso, pessoal. Boa noite e um abraço a todos. Deixa eu até parar aqui a gravação. Boa noite aí, galera. Vocês têm que implementar o aplicativo aí do Vamos Rachar, certo? Foi um prazer encontrar vocês de